Tudo bem? Eu estou voltando porque teve uma falha e eu acabei de retornar. Bom, mas vamos lá. Eu queria desejar boa noite a todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui novamente para mais um momento de presença e de profundidade. Meu nome é Luiz Farias, eu sou mestre Zen, eu sou pós-graduado em neurociência, psicologia, psicanálise e hoje eu vim para falar com vocês como um facilitador do caminho de atenção plena e hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito essencial, que é como encontrar o norte na nossa vida. De que maneira nós conseguimos encontrar o norte na nossa vida? Antes de começar, deixa eu só... Antes de começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês com uma frase que ela é carregada de sabedoria milenar e ela é extremamente atual, mesmo sendo muito antiga. Houve um filósofo chamado Sêneca, ele era um filósofo estoico, e a frase é o seguinte, eu vou ler a frase exatamente para vocês. O vento não é favorável para quem não sabe onde chegar. O vento não é favorável para quem não sabe onde chegar. Então, vamos imaginar um veleiro no mar. Então, o vento ele sopra muito forte, ele pode impulsionar, acelerar e transformar o caminho. Mas, se o veleiro não tem uma direção definida, esse vento ele pode levar a lugar nenhum, ou pior, ele pode jogar ele nos rochedos. Então, quando você analisa essa frase, você percebe que na nossa vida é a mesma coisa. Há dias que a gente está sofrendo muitas pressões, cobranças, desafios, expectativas, mas nós não temos um norte, um sentido. A gente vai sendo levado pelo impulso dos outros, pelas tendências, pelas comparações, pelo medo. Muita gente vive cansada, exausta, ansiosa, não porque ela está fazendo demais, mas porque ela está cansada de ficar indo de um lado para o outro ao mesmo tempo e à deriva. E é justamente aqui que a atenção consciente ela vai entrar. Ela é um instrumento que vai nos ajudar a olhar para dentro e nos perguntar: qual é o meu norte? O que faz sentido para mim nesse momento da minha vida? O que é essencial para mim e o que é somente ruído? Quando a gente começa a silenciar por dentro e a nos observar em profundidade, esse norte ele começa a surgir. E quando nós temos esse norte, qualquer vento pode nos ajudar. Até uma brisa suave ou uma dor pode ser uma bússola. Eu mesmo já vivi momentos assim, em que você tenta buscar um norte e às vezes você não consegue por conta dos problemas que você tem. Então, eu passei por momentos na minha vida em que era tanto turbilhão, era um turbilhão de coisas. Então eu tinha problemas com a minha família, eu tinha problemas no trabalho, eu tinha problemas em vários lugares, mas como eu não conseguia raciocinar e pensar de maneira a conseguir estar presente
para poder enxergar o que estava acontecendo comigo e aí olhar para o norte e saber a direção para onde eu tinha que tomar. Então eu ficava oscilando de um lugar para o outro e a minha vida era uma bagunça. Até que, porque mesmo tendo essa ferramenta, gente, às vezes as pressões que a gente tem na vida não nos deixa raciocinar e tomar aquele direcionamento. Às vezes acontece isso é normal. Então no momento que eu parei, eu falei assim, não, mas espera aí, eu tenho uma ferramenta para poder usar. E aí eu parei, respirei fundo, me centrei novamente, comecei a observar minha mente em profundidade, eu falei, deixa eu enxergar o que está acontecendo comigo. E aí eu encontrei o norte. Todos os problemas se resolveram do dia para a noite? Não. Mas uma vez que eu encontrei esse norte, eu consegui ir na direção dele para que eu pudesse paulatinamente resolver as minhas questões e voltar a ter equilíbrio na minha vida. Então, se você hoje sente que o vento da sua vida está deixando você confuso ou perdido, talvez não seja o vento o problema. Talvez só esteja na hora de você parar, respirar, olhar para dentro, observar a sua mente em profundidade e reencontrar o seu norte. É quando esse norte surge, mesmo que seja uma luz tênue, lá no horizonte, o vento vai começar a soprar a seu favor. Imagina que você está em alto mar e você está lá dentro de um barco pequenininho, o vento está soprando com força e você está sendo jogado de um lugar para o outro. Então é justamente essa a questão. Nós precisamos tomar o leme da nossa vida, e o leme que nós tomamos da nossa vida são as nossas pequenas escolhas. Muitas vezes essas escolhas elas são feitas no piloto automático. A atenção consciente é a forma das rédeas da nossa vida. O que é que nos impede de ver com clareza? Nós vamos falar sobre isso agora. Se nós percebermos, na grande maioria do tempo, na grande maioria das vezes, a nossa vida ela é dominada pelo piloto automático. Muitos de nós grandiosas, elas são decisões pequenas. Nós acordamos normalmente, num dia normal. Nós acordamos, trabalhamos, comemos, corremos, resolvemos as coisas e no final do dia nós sentimos que alguma coisa está faltando. Nós sentimos que nós estamos desconectados de nós. Oi Fabiana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Fabiana, eu precisei começar exatamente às 9 horas, porque nós temos um prazo mais curto de tempo aqui, e por isso é que eu precisei começar às 9, tá bom? Mas a live vai ficar gravada, e você pode voltar e ver ela na íntegra, tá bom? Então, quando nós terminamos o dia, depois de um dia inteiro de trabalho, e fazendo todas essas coisas, e resolvendo todos os problemas, e todas essas questões, a impressão que eu acho que é bem simples, mas é muito claro isso. Porque às vezes as pessoas elas acham que, não, tudo que eu faço no meu dia, eu estou sempre ali, eu estou sempre presente, eu estou fazendo tudo, está tudo ok. Perdão, e na verdade não. Se você raciocinar, vamos pensar um exemplo juntos aqui. Eu tenho certeza absoluta, todos nós já fizemos isso. Ou música, ou podcast, ou alguma coisa você escutou lá, uma palestra, alguma coisa.
E aí você coloca o fone de ouvido e você está ouvindo e de repente você ouve ou uma música ou alguém fala alguma coisa que vira uma chave na sua mente e você começa a se lembrar de situações ou de coisas e aí a sua mente ela vai na direção daquilo que você está lembrando e o problema, passou o tempo e aí às vezes aquela música terminou, aquela palestra ou aquela conversa, você já está escutando uma outra coisa e aquilo que você estava ouvindo já desapareceu, você não ouviu direito. Muitas vezes você sequer ouviu uma música inteira, às vezes 2 ou 3 ou 4. Por quê? Porque apesar de você estar ali naquele momento, a sua mente não está lá. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar. A gente precisa sair do piloto automático. E o que é o piloto automático, gente? Enquanto você está ouvindo a música, e que na verdade sua mente não está mais lá, você chegou no seu ponto, você desceu, você andou até o seu trabalho, até a sua casa, ou até a escola, você entrou lá no lugar, você se sentou, está fazendo outras coisas, mas a sua mente está fazendo outras coisas, você não está presente ali. E esse estado de presença é algo muito importante quando nós estamos buscando esse equilíbrio e esse norte na nossa vida. Eu vou contar para vocês uma história de uma aluna do nosso curso, que nós vamos falar sobre ele depois, que ela falou assim para mim: Luiz, eu percebi que fazia anos que não tomava uma decisão realmente minha. Sempre vivi para agradar os outros, ou por medo, ou simplesmente por agradar mesmo. Essa história, ela não é só dela. Essa história é de muitas pessoas. Eu posso dizer por mim também, porque eu já tive nesse lugar de confusão. Nós costumamos olhar para as pessoas e muitas vezes a gente só faz algo para agradar. Quantas pessoas a gente não conhece que fazem isso? Pessoas que só fazem para agradar. Ah, eu só quero agradar. Não, mas você gosta do que você está fazendo? Ah, não, mas é que eu estou agradando a pessoa. Você não gosta daquela situação, você não se sente bem com aquela situação, mas você está lá agradando o outro. Em outras situações, as pessoas não fazem as coisas. Olha o meu centro de atenção plena aí, gente. Depois a gente vai falar sobre ele. Outras pessoas fazem as coisas por medo. Então eu tenho medo de alguém, ou medo de uma situação, ou medo de algo. Então a minha ação, eu estou fazendo aquilo porque eu tenho medo. Não porque de fato eu estou feliz por fazer aquilo. E esse é um outro grande problema. Muitas pessoas vivem isso. Ou estão agradando alguém, ou fazendo algo por medo. Eu quero perguntar uma coisa para você agora. Você já se sentiu perdido? Qual foi a última escolha que você fez com real consciência? Quando eu falo de real consciência você escolheu algo que você quis porque você quis, você está consciente daquilo. Então, quando foi que você fez essa última, essa escolha? Gente, me dá só um minutinho, por favor. Pronto. Eu fui tirar uma coisa daqui que estava bem aqui na minha frente. Então, Fabiano escreveu: tenho difíceis escolhas, ou seja, você simplesmente escolheu por escolher. Essa é uma situação complicada. Nós temos algumas situações assim na vida, em que
E aí a gente está sempre falando lá do piloto automático. A gente volta na informação anterior, né? Então não tem como você se preocupar, não tem como você sentir absolutamente nada, porque você só faz e não raciocina por que faz. A escolha que você toma para fazer é uma escolha que ela simplesmente vai de forma automática. E se você parar para pensar, muitas pessoas elas evitam de raciocinar nas escolhas que elas estão fazendo, justamente porque muitas delas têm medo do que elas podem enxergar se elas quiserem observar antes de tomar a decisão. Isso é uma coisa importante. Então, a dor da pessoa, muitas vezes, ela está no ponto de que ela não quer pensar. Porque às vezes ela tem tantas dores dentro dela que ela prefere viver a vida assim. Agir sem pensar muito. Agir sem se centrar muito. Agir sem colocar a realidade, a clara realidade na frente dela. Então, as pessoas elas agem desse modo automático, às vezes só porque elas não pensam muito nas coisas mesmo, a vida só vai acontecendo, sem muito planejamento, ou às vezes a pessoa ela tem sofrimentos e dores tão grandes que elas não conseguem raciocinar para tomar uma decisão mais assertiva e aí enxergar o norte aonde ela precisa ir. Ela não faz isso. Então, olhar para essa dor é o primeiro passo. É o primeiro passo. Ao contrário do que muitas pessoas fazem, que é fugir dessa dor, olhar para ela é o primeiro passo, não fugir dela. O sofrimento, ele nos direciona para aquilo que precisa ser curado. E é a partir dele que vai nascer o desejo genuíno de mudança. Vou explicar. O sofrimento, ele tem várias origens. Mas o sofrimento é algo real. Todos nós sofremos. Seja porque nós queremos uma coisa e não podemos ter, seja porque nós queremos uma coisa e depois que a gente não quer mais, seja porque você tem algo, você quis trazer algo para perto de você e depois você descobriu que não era aquilo que você queria. Então, você deseja algo e depois você descobre que não era bem aquilo que você estava desejando. Então, assim, o sofrimento ele tem várias origens. Mas fato é, o sofrimento existe. E quando você sofre por algo, neste caso, quando essa dor que você tem, que eu estou chamando de sofrimento, por que você precisa olhar para ela e não fugir dela? Porque quando você consegue entender o porquê que você está sentindo aquela dor, quando você consegue entender por que você está passando por aquele problema, você consegue, com atenção consciente, no momento presente, você consegue raciocinar e pensar sobre o que é que te levou até aquele lugar. O que me levou a sentir aquela tristeza, aquele desânimo? O que me levou a não ter mais vontade de ver algumas pessoas? O que me levou a não ter mais vontade de trabalhar? Ou de ir até o local do meu trabalho? Ou de, às vezes, conversar com algumas pessoas? O que me levou a isso? E quando você entende o que levou você àquilo, você consegue perceber o que é que você precisa fazer para poder parar de sofrer. Algumas coisas que nós sofremos
Nós sofremos porque nós vamos em direção do sofrimento. Imagina que você tem uma restrição alimentar. Você não pode com laticínios, por exemplo. Se você comer laticínios, você vai começar a passar mal. Se você não sabe, então você simplesmente está passando mal, não sabe por quê. E aí você vai lá, faz os seus exames médicos e descobre que você tem um problema. O que você está sentindo é por conta do laticínio que você está utilizando, que na verdade o seu corpo está rejeitando aquilo. O que você vai fazer? Vai continuar tomando laticínio? Ou você vai parar de tomar ele? Você vai falar, bom, se eu não posso tomar esse tipo de laticínio, mas eu tenho leite de amêndoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então você começa a ver outras possibilidades para que você possa melhorar a sua vida e parar o seu sofrimento. Então, olhar para a dor, olhar para o que você está passando, é o primeiro passo. É o primeiro passo para que aí sim, a partir dele, você consiga, aí você vai conseguir fazer com que nasça em você o desejo genuíno de mudança. A ferramenta que nós utilizamos para que você comece a enxergar você mesmo, como eu falei para vocês no início, eu sou mestre Zen, a ferramenta que você pode utilizar, uma das ferramentas que nós vamos conversar aqui, mas aqui talvez eu vou falar mais sobre ela, é o Zazen. O que é o Zazen? É sentar e meditar. Nossa, Luiz, mas sentar e meditar? É, sentar e meditar. Como é que a gente senta e medita? Porque eu corro, eu não tenho paciência de sentar, toda vez que eu sento, tento fazer isso, eu durmo, eu vou me irritando, eu vou me estressando. Então a gente precisa começar a raciocinar e olhar para nós e falar assim, olha, como é que eu vou enxergar o problema? Como eu vou enxergar o problema? O que nós precisamos fazer para enxergar o problema é olhar para ele. Como é que nós olhamos para ele? Usando essa ferramenta. Vou dar um exemplo. Quando a gente começa a estudar a respeito de meditação e de atenção consciente, tem algumas histórias que a gente ouve e que ajudam a gente a raciocinar melhor. Eu vou compartilhar com vocês uma dessas histórias, tá? Uma pessoa, certa vez, ela teve uma experiência curiosa quando ela tentou ler um livro e ela se viu completamente distraída. E ela se viu completamente distraída com o quê? Com a ponta do nariz dela. Isso aqui incomodava ela na hora da leitura. Eu imagino que ela devia ter um nariz um pouco maior, então incomodava ela. Toda vez que ela olhava para o papel, ela enxergava o nariz e não o papel. Mas quando algo assim tão simples como o nosso nariz começa a nos incomodar, nós sentimos um desconforto persistente. E quando a gente tenta resolver isso dizendo a nós mesmos para não pensar no assunto ou para parar de nos preocupar, nós acabamos alimentando ainda mais essa inquietação, até que aquilo se transforma numa obsessão. Em casos mais extremos, isso pode até ser diagnosticado como um transtorno psicológico, que é relacionado ao medo, à fixação com a ponta do nariz. No caso dessa história, felizmente não chegou a tanto. Ainda assim, o caminho que essa pessoa encontrou foi simplesmente aceitar o incômodo como algo natural, como parte da experiência de estar vivo. Afinal, como não seria apropriado cortar a ponta do nariz, com a qual ela nasceu, o que restava era aceitar as coisas como elas são. E curiosamente, quando ele aceitou, o incômodo perdeu a força. No entanto, embora nós possamos ver o nosso nariz, nós não conseguimos ver o coração que o observa.
E por isso é difícil compreender inteiramente a origem da nossa perturbação. Essa experiência, ela se assemelha muito com aquelas situações em que nós sabemos que nós não deveríamos nos irritar com coisas pequenas, mas mesmo assim nós nos irritamos. Nós sentimos raiva, nós ficamos aborrecidos, mesmo tendo consciência de que seria melhor não reagir. A raiz disso é a obsessão, ou em outras palavras, o apego ao eu, a autorreferência constante. Há muitas coisas nesse mundo sobre as quais nós não temos controle. Mas isso não significa que a gente precise ficar preso a elas. Quando nós somos capazes de observar a mente ou o coração, como costumamos dizer, e deixamos de tentar controlar tudo, porque nós temos um problema de querer controlar ou de pensar que nós podemos controlar tudo, um coração inquieto também pode encontrar serenidade. Um coração inquieto também pode encontrar serenidade. A prática do Zazen é justamente isso. É você sentar em uma postura que você não se apega a nada. Muitos pensamentos vão surgir na mente. Isso é uma coisa natural. O importante é observar esses pensamentos sem você deixar se levar por eles, simplesmente deixá-los ir. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência interessante que a minha mestre, que me orientou, que me ensinou no Zen, ela falou para mim que eu tinha que me sentar numa postura confortável no início da minha prática, né? E eu não conseguia sentar com os pés cruzados no chão, então eu sentava numa cadeira, porque a gente pode sentar numa cadeira, gente. Quando a gente está falando sobre meditação, algumas pessoas pensam assim, mas eu vou ter que sentar no chão, naquela almofadinha, e aí, mas eu vou ficar com dor na minha perna, porque eu não consigo ficar sentado no chão. Não tem problema. Nós podemos sentar na cadeira, com as costas retas, com o pescoço encaixado certinho, não assim, porque senão você pode ter dor no pescoço, nem muito para trás, porque também pode te dar dor, certo? Os olhos abertos, essa meditação é feita de olhos abertos. Você olha num ângulo de 45 graus, e aí ela falou assim para mim, olha, você vai imaginar que você está sentado numa grama verde, bonitinho lá, e que na sua frente está passando um rio de água tranquila. E o que está passando a água do rio lá são os seus pensamentos. E você vai apenas observar os seus pensamentos. E quando você perceber que você não está mais sentado, porque lembra da história do fone de ouvido, que a gente começa a ouvir a música e depois o pensamento vai embora e a gente não está mais lá? Isso aí. Quando isso acontecer, você vai voltar e vai se sentar de novo na grama. E nós vamos fazer esse exercício. Luiz, quanto tempo de exercício a gente faz? Normalmente a gente começa de 5 a 10 minutos. Todos os dias. 5 a 10 minutos. Então, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Nós precisamos arrumar tempo. Porque nós arrumamos tempo para ficar no celular, para ficar no Facebook, para ficar no Instagram, para ficar no TikTok, para ficar em qualquer rede, para ficar batendo papo no WhatsApp. Nós precisamos saber que o nosso bem-estar precisa do nosso esforço, precisa da nossa ação. E para isso, nós precisamos fazer isso. Então, quando você faz isso, você ajuda a manter um coração mais tranquilo, um coração que não se agita com cada movimento da mente. Só que isso exige prática, isso exige esforço da nossa parte. Não há mágica.
Eu sempre digo isso, não há mágica. Nós precisamos nos esforçar para tomar estas ações que vão nos ajudar a ter uma vida melhor. Então, nós precisamos reservar tempo todos os dias para efetuar a prática de meditação, de atenção consciente, mesmo que seja por pouco tempo. Isso é importante, gente. Essa é a maneira que nós podemos utilizar para encontrar e chegar nessa quietude que nós precisamos na nossa mente. Mas a gente já falou de tudo isso, mas afinal de contas, o que é essa atenção consciente na prática? A gente já falou um pouquinho do Zazen, da meditação. Então, a atenção consciente, ela não é um conceito filosófico distante. É algo que você pode aplicar agora. É um ato de estar inteiro aonde você está. Então, vamos raciocinar nisso. A atenção consciente não é um conceito filosófico distante. Algumas pessoas conhecem a atenção plena ou mindfulness, a gente consegue ver muito isso, e aí eles falam, não, isso é um conceito que surgiu lá não sei quantos mil anos atrás. Não é um conceito filosófico distante. Ele é algo que você pode aplicar agora na sua vida. A atenção consciente é algo que vai te ajudar a você estar inteiro aonde você está. E por que é importante estar inteiro aonde você está? Vamos imaginar, eu sempre gosto de citar a família, porque acho que família é uma coisa importantíssima na vida de todos. E a estrutura familiar que nós vemos hoje é uma estrutura em que as pessoas estão, o corpo está dentro, mas a mente está fora. É isso. O corpo está dentro, mas a mente está fora. Então, você não está inteiro aonde você está. E se você não está inteiro aonde você está, você não consegue dar atenção para sua esposa ou para o seu marido, para os seus filhos. Se você mora com seus pais, para os seus pais. Se você mora sozinho, você às vezes não consegue dar atenção a você mesmo, nem aquilo que você precisa fazer. Então, é extremamente importante esse exercício diário, porque isso vai nos ajudar justamente a estar inteiro aonde nós estamos. Vamos pensar em uma outra situação, o trabalho. O trabalho é um outro lugar que, se você não estiver inteiro lá dentro, você vai ter problemas. Por que isso? Imagina que você trabalha no financeiro, por exemplo, e você precisa fazer pagamentos, mas a sua mente não está lá. O que vai acontecer? A probabilidade de você errar os valores dos pagamentos é muito grande. E se acontecer isso, você pode ter sérios problemas e até perder o seu emprego. Quando eu era mais jovem, eu trabalhei com metalurgia. E aí, nas empresas metalúrgicas, você tem prensas gigantescas. E algumas pessoas acabaram perdendo partes dos seus membros por conta de falta de atenção. Às vezes a pessoa acha que ela é muito rápida para colocar e tirar uma peça da prensa e a mente dela não está presente lá o tempo todo. E quando isso acontece, você tem um descuido. Outra coisa importante, essas prensas têm acionamento bimanual. Então, ao invés do cidadão ir lá e apertar os dois botões, ele acha que ele pode fazer aquilo com a mão, porque é mais rápido. Então, a falta de responsabilidade com o trabalho, a falta de responsabilidade consigo mesmo e a falta que ele tem de não estar inteiro aonde ele está, porque se ele não está seguindo as regras e as normas e as regras que são para a própria segurança dele, ele não está inteiro onde ele está. E se nós ampliarmos isso,
Se eu estou casado e eu não respeito a minha família, eu não estou inteiro onde eu estou. Se eu estou trabalhando e não obedeço, não sigo o que eu preciso seguir para trabalhar de maneira correta, eu não estou inteiro onde eu estou. Se eu vou para a escola e eu não presto atenção nos professores, nas matérias, não estudo, não leio aquilo que eu preciso ler, não releio, não faço anotações, se eu não me dedico ao aprendizado, eu não estou inteiro onde eu estou. E o problema de você não estar inteiro onde você está é que você pode ter muitos problemas. E é neste ponto que eu quero auxiliar vocês. Para nós caminharmos juntos e fazermos todo o necessário para que nós possamos estar inteiros aonde nós estamos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas técnicas básicas que a gente pode utilizar para manter a atenção consciente. Eu falei para vocês que eu ia falar com vocês sobre o meu sino de atenção plena, né? Eu tenho um aplicativo que a cada 15 minutos ele solta um gongo, né? Durante o dia eu não posso deixar isso alto porque eu estou trabalhando, mas eu deixo ele baixinho, ou porque eu estou na minha mesa só eu, ou eu deixo ele para vibrar como um lembrete para mim. Então, o sino é a técnica da atenção consciente? Não. O sino é algo que te ajuda a fazer isso. Então, por exemplo, quando ele toca, nós precisamos fazer uma coisa chamada respiração consciente. Então, vamos respirar juntos agora, por alguns instantes. Então, o que você vai fazer? Você vai inspirar e expirar. Vamos fazer isso sem pressa. Então, eu chamo isso de momento de meditação consciente, em que nós paramos, respiramos fundo, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Eu estou aqui sentado, conversando com vocês, falando a respeito de atenção consciente. Quando vocês fizerem isso, onde vocês estão? Estou com a minha esposa, estou com meu marido, estou no meu trabalho. Preciso estar atento às coisas que estão acontecendo. Muitos relacionamentos hoje, as pessoas reclamam que elas estão com alguém, mas elas se sentem completamente sozinhas. Porque apesar do corpo da pessoa estar lá, a mente dela não está lá. Logo, ela não está lá. Outra coisa importante que eu quero que a gente faça agora, permaneça respirando. Permaneça inspirando e expirando. Com calma, sem pressa. Enquanto vocês fazem isso, nós vamos fazer uma coisa que chama ancoragem do corpo. Então só raciocinem, só pensem, ouçam. Observe como é que está o seu corpo agora. Observe se o seu corpo está com tensão no pescoço, se você está com a mandíbula contraída. Se isso estiver assim, traga ela para a suavidade. Solte a mandíbula. Coloque o pescoço de uma maneira que você não sinta dor. Se você está curvado, e normalmente isso dá dor nas costas, endireite o seu corpo. Deixe suas mãos caírem suavemente sobre as suas pernas, se você quiser. Fique numa posição em que seu corpo fique tranquilo, ele fique leve, não fique nenhuma parte dele tensa. Isso é importante. E aí, quando você fizer isso, você pode fazer uma coisa chamada scanner corporal. O que é isso? Depois, gente, eu vou disponibilizar algumas meditações guiadas para vocês, os áudios, para vocês terem isso, utilizarem, tá bom? Existem aplicativos ótimos com isso, mas eu vou disponibilizar algumas coisas para vocês, tá ok?
Então, continuando, a gente pode, depois que a gente já observou o pescoço, as costas, a gente já sentou direitinho, então a gente começa a prestar atenção como é que estão os nossos pés, se eu estou sentindo dor, se tem algum incômodo, os meus tornozelos, os joelhos, o bumbum. Sinta ele sentado na cadeira onde você está. Se você estiver numa almofada, sinta ele lá na almofada. As costas, a barriga, o tórax, os braços. Sinta todo o seu corpo. Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas têm problemas de saúde porque elas não estão atentas ao próprio corpo. Gente, eu só vou virar um pouquinho aqui. Isso. Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, nós temos muitas mulheres que não tomam atenção na hora de fazer o exame da mama, que é um exame tão importante. Então, olha como você estar exatamente aqui neste momento é importante. Por quê? Então, no momento em que a mulher às vezes está tomando banho ou está se vestindo, ela vai lá, ergue o braço e aí ela vai começar a apalpar, né, o seio para verificar se tem algum nódulo, alguma coisa. Então, por isso que esse exercício de ancoragem e de scanner corporal é importante. Por quê? Porque ele também nos auxilia na nossa saúde. Nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nós precisamos saber como ele está. Porque se nós soubermos disso, nós vamos ter a possibilidade de ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. Outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é uma coisa que chama-se diário de presença. O que é esse diário de presença? Gente, muitas pessoas não gostam de fazer diário. Eu acho que diário é algo fantástico e que todo mundo deveria fazer. Por quê? Porque a gente consegue colocar nele as nossas impressões, os nossos sentimentos. E isso é importante. É importante você saber como é que eu acordei hoje. Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou me percebendo hoje? Depois que eu fiz essa meditação, o que foi que aconteceu? Esse ajuste, essa parada que você faz para poder registrar no seu diário, ele vai te ajudar a organizar também internamente como você está. Porque, às vezes, nós temos um companheiro, uma companheira, mas que você às vezes não fala algumas coisas para ele ou para ela. E isso é totalmente normal, tá, gente? Por quê? Porque às vezes tem algumas coisas que são suas, você está sentindo lá, você precisa resolver com você mesma. E é legal você ter o diário, porque você vai lá e coloca nele, olha, hoje eu não acordei, eu acordei chateado, não acordei bem hoje, acordei de mau humor e tal. E isso vai te ajudar a justamente saber aonde você está, o que você está sentindo naquele momento. Aí lembra que a gente conversou sobre se eu estou sentindo algo e isso está me causando uma dor, que a gente tem que olhar para a dor, não é fugir dela? Então a gente vai olhar para a dor e saber por que a gente está assim. Ah, eu estou meio mal-humorado porque eu não dormi bem. Ó, viu? Não é por causa do outro, ou disso ou daquilo. Eu só não dormi bem. Teve um barulho, eu acabei acordando, depois eu consegui pegar no sono, e aí eu estou meio mal-humorado porque eu não dormi direito. Ok. Sabendo disso, você já sabe que não é o outro que te causou o problema, porque às vezes a gente está de um jeito estressado, irritado, e a gente vai e desconta no outro. Eu estou assim por sua causa. Mas será que é realmente por sua causa ou é por minha causa mesmo? Ou foi algo que eu fiz comigo e é por isso que eu estou assim? Então, isso é muito importante, gente. Tá? E aí, desculpem.
Uma vez que vocês conseguiram fazer essas técnicas básicas, que eu gostaria que vocês começassem a fazer isso hoje, se for possível, tá? Ou o mais breve que for possível. Então, vocês vão começar a ver que gradativamente essa centralidade ela vai aumentar. E aí, quando você tiver problemas a ser resolvidos, coisas a serem resolvidas, você vai conseguir resolver isso com mais facilidade. Só que isso demanda esforço. Isso demanda que você trabalhe, que você se esforce para isso. E aí, dar do seu tempo para o seu bem-estar é algo muito importante e necessário. Eu queria compartilhar com vocês também, agora que a gente já entendeu essas técnicas básicas que a gente pode trabalhar com elas, e a meditação sentada, que a gente chama de Zazen, que também é super importante. O que acontece quando a gente faz tudo isso? Porque, tudo bem, então você me passou um monte de informações, eu vou fazer tudo isso, mas e daí? E daí? Estudos mostram que quando nós praticamos atenção consciente, o nosso sistema nervoso ele desacelera. Há mais clareza, menos reatividade e mais serenidade. É como se essa névoa ela começasse a se dissipar. A atenção consciente ela é algo muito importante, por exemplo, para quem sofre de ansiedade. Porque quem sofre de ansiedade, a pessoa está em alerta todo o tempo. Quando a gente está ansioso, a gente está em alerta o tempo inteiro, a gente está se movimentando, se acelerando o tempo todo. E a pessoa não consegue desacelerar quando ela está em ansiedade. Esse é o problema. Por que a atenção consciente ela ajuda você a melhorar a sua ansiedade? Na verdade, ela é uma ferramenta essencial para isso. Porque quando você trabalha a atenção consciente, você desacelera, literalmente. Por quê? Porque você para observar o seu corpo, para observar sua mente em profundidade e para você conseguir observar as coisas como elas são, exatamente. E o seu corpo gradativamente vai desacelerando. Então o exercício diário faz com que você desacelere, então consequentemente você vai melhorar a sua ansiedade e você vai conseguir se sentir mais tranquilo, mais calmo e mais equilibrado, mais centrado para tomar as decisões que você precisa tomar. No curso que vai ser disponibilizado para vocês a respeito de atenção consciente, eu falei hoje um pouco sobre relações pessoais, sobre família, sobre trabalho. Esses são alguns pilares que nós vamos tratar nesse curso, tá? O curso ele foi moldado para que nós possamos utilizar a atenção consciente em todos os pilares da nossa vida. Por quê? Porque a atenção consciente ele é o chão, a realidade onde você pisa. A gente pode ter um mapa da vida. Todas as pessoas, cada uma com o seu entendimento de vida, com a sua compreensão de vida, com a sua compreensão daquilo que acha correto para si mesmo, tem essas informações como base para um mapa para a vida. Só que não adianta nada você ter um mapa de lugares ou determinadas situações, mas você não consegue pisar no chão com firmeza e com atenção para você tomar as decisões corretas para você poder seguir a sua vida, não adianta. E isso é algo ruim. Isso não é saudável. Então por isso que é tão importante nós darmos do nosso tempo, do nosso esforço para conseguirmos termos uma vida melhor, uma vida mais centrada, mais equilibrada. Esta é a proposta desse curso. E nós estamos trabalhando nele, colocando coisas que ainda faltam ser colocadas para que vocês possam ter
uma abrangência muito grande dele, e ele vai ser o início de algo muito mais grandioso, que eu desejo muito que todos vocês possam participar juntos comigo. Então, nós vamos falar sobre, nesse curso, além desses itens que a gente já falou, nós vamos... É um caminho completo de vida. Luiz, até sobre a espiritualidade? Sim, até sobre a espiritualidade. Todos os pilares que nós temos na nossa vida são necessários para que a nossa vida ela flua de maneira equilibrada. Se um desses pilares não estiver sendo feito de maneira física, como mental, como espiritual, como financeiro, então é importante emocional. Então é importantíssimo que haja esse equilíbrio. Havendo isso, com certeza nós conseguimos crescer e nos desenvolver. Então, para a gente encerrar nossa live de hoje, eu queria fazer uma recapitulação com vocês. Então, olha, nós falamos hoje a respeito de o que é estar à deriva. Lembra que a gente conversou a respeito do barco que está no mar, tomando um monte de vento, o barco está lá, à deriva, né? O vento que pode ajudar, na verdade, ele só está jogando um barco de um lado para outro se você não tiver um norte para onde você se direcionar. E nós também falamos sobre como nós tomarmos o leme da nossa vida de volta. Nós vimos que o piloto automático, ele nos desconecta da nossa vida. E como a atenção consciente nos ajuda a fazer a reconexão. Eu quero dizer para vocês que, mesmo tendo treinamento, mesmo fazendo tudo isso, às vezes a gente perde um pouco o foco, às vezes. E eu estou compartilhando isso com vocês porque às vezes parece que quando a gente está falando a respeito de você ter atenção para poder seguir a sua vida e tomar as melhores decisões, parece que tudo tem que sempre ser perfeito. E não precisa ser perfeito. Eu tenho uma esposa incrível, maravilhosa, que ela sempre fala assim para mim. Uma frase que ela me falou, nós temos agora, vamos fazer 16 anos de casado, e ela falou isso para mim logo quando a gente casou. E eu nunca esqueci. Ela fala, olha, nós precisamos fazer 1% todo dia. Então nós precisamos de algo gigante, enorme? Não. Nós precisamos fazer 1% todo dia. E a atenção consciente, ela é exatamente isso. Ela vai trabalhando com você um pouco todos os dias, até que você consiga estar pleno e presente aonde você está. Esse é o objetivo. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse caminho junto comigo, eu te convido a continuar aqui no perfil. Essa live vai ser a primeira de muitas. Nós temos uma próxima live agora no sábado, que vai ser uma continuação deste assunto, mas abrangendo mais algumas coisas importantes que nós vamos abranger. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem comigo nesse dia, para nós continuarmos esse aprendizado. Ele é muito importante e ele pode transformar a sua vida hoje, se você desejar. Então, o que eu quero te dizer é que você não está perdido. Você só precisa aprender a navegar com atenção. Você não está perdido. Você só precisa aprender a navegar com atenção. E você pode, um passo por dia, com atenção consciente. Vamos juntos? Eu vou junto com você. Eu queria desejar para vocês que estiveram aqui durante essa live junto comigo uma ótima noite, uma noite com atenção, uma noite com cuidado, que você possa estar presente com sua família, presente com você mesmo. E se você está se sentindo perdido,
Não se sinta mais perdido. Você só precisa tomar a decisão hoje, agora mesmo, de viver a sua vida com atenção e você direcionar a sua vida para que você possa ter uma vida melhor e feliz. E para isso, eu estou aqui para te acompanhar. Gente, muito obrigado pela presença, obrigado pelo cuidado e carinho de vocês, uma ótima noite a todos. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem lá no direct que a gente consegue conversar, tá? E se tiver qualquer assunto assim, por favor, não hesitem em me chamar, tá bom? Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela presença.